Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, Pastor Ricardo aqui, voltando para mais um dia de leitura bíblica compartilhada, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E é muito importante que você se inscreva no canal da Gilbrac, compartilhe com outras pessoas, não só o canal, mas também aquilo que estamos fazendo aqui, tentando levar as pessoas à palavra de Deus, edificar vidas. Eu acredito muito numa coisa, a palavra de Deus por si só é poderosa para tratar da gente, mexer com a gente, e a leitura bíblica, ela vai trabalhando o nosso cérebro, o nosso coração, enfim, vai nos ajudando em diversas coisas. Então compartilhe com outras pessoas também essa leitura compartilhada, isso vai ser bênção para muitas vidas. Chegamos hoje no capítulo 16, já são 16 dias de leitura, e se você está aqui pela primeira vez, volta lá em Atos 1, lê junto com a gente, compartilhe os seus comentários, vai fazendo essa leitura gradativa, porque isso vai ser bênção para você. Capítulo 16 está dizendo o seguinte: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e suplicava-lhe: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparou-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegaram diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando os costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos secretamente? Não, venham eles mesmos e nos liberem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com irmãos e os encorajaram. E então partiram. Esse é o registro do capítulo 16. Aqui você vai encontrar coisas muito interessantes passando a acontecer. Começa uma viagem. Aqui é a primeira menção de Timóteo, um filho na fé do apóstolo Paulo. Aqui ele aparece na história, fala um pouco do seu pai, que era um grego, fala um pouco da sua mãe, que era uma mulher crente, temente a Deus e serva de Jesus. Aqui também você percebe no capítulo 16 que o apóstolo Paulo, junto com Silas, chega à cidade onde acontece um desfecho poderoso para a pregação do evangelho. Que desfecho é esse, pastor? Eles são presos por conta da fé. Eles são presos porque libertaram uma pessoa da escravidão. Você lembra de Jesus chegando à cidade de Gadara e ali ele liberta um homem escravizado por Satanás e as pessoas da cidade pedem para que Jesus se retire dali? O mesmo está acontecendo com Paulo agora, com um agravante, uma cidade romana. Ao invés só de pedirem para ele se retirar, eles prendem Paulo. O texto diz que ele vai para o cárcere mais privado possível, mais fechado possível, preso os pés deles no tronco, como se fosse um preso de alta periculosidade. Mas Deus, num terremoto, um terremoto que não acontece em toda a cidade, um terremoto que acontece exclusivamente onde Paulo está preso. Então, uma intervenção de Deus na vida dele. Ele é liberto daquilo. Através da intervenção de Deus, do terremoto e da postura de Paulo em não fugir, o carcereiro é salvo, a casa dele é salva, o evangelho prospera, o evangelho cresce. Então, meu querido, às vezes nós somos colocados em situações complicadas e nós devemos fazer como Paulo estava fazendo aqui, orar e clamar e louvar a Deus. Às vezes somos colocados em situações difíceis, ainda assim Deus pode intervir. Quando Deus intervém, todos ao redor conseguem perceber isso, conseguem notar isso. O restante do capítulo versa ainda sobre a prisão, mas tem uma coisa muito importante aqui. Paulo ele é preso e ele é açoitado. E quando ele reclama o seu direito romano, todos aqueles que fizeram isso, os soldados romanos, magistrados, que não perguntaram, não tinham essa informação, ficam preocupados. Mas o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que, com as palavras do apóstolo Paulo, que mesmo quando situações acontecem conosco veladas, em algum momento elas têm que ser expostas à luz. O Paulo diz aos soldados assim: não, eles mandaram nos prender e nos açoitar. Isso publicamente. Agora querem nos libertarem secretamente? Não, eles que venham aqui e façam isso. Então toma muito cuidado na sua vida também com as coisas que são secretas e com as coisas que são públicas. Nada do que se passa conosco vai ficar somente no campo do privado. Muitas coisas serão públicas. É importante a gente pensar nisso. Esse é o capítulo 16. Se Deus permitir, amanhã a gente volta com o 17. Forte abraço para você e até mais.